O encontro no baile. Era uma noite de gala no majestoso castelo de Eldoria. A atmosfera estava repleta de risos e murmúrios, enquanto o brilho das velas refletia nas armaduras reluzentes e nos vestidos suntuosos dos nobres. A música de um quarteto de cordas preenchia o salão, envolvendo os convidados em uma dança de elegância e pompa. No meio da multidão, Isadora se destacava. Com seus longos cabelos castanhos soltos e um vestido azul profundo que fluía como água ao seu redor, ela irradiava uma beleza autêntica e uma leveza que encantava a todos. Seus olhos brilhavam de curiosidade e uma ousadia silenciosa, enquanto ela se movia pela pista de dança, observando as interações ao seu redor com um sorriso travesso. Do outro lado do salão, o príncipe Alexander observava a cena. Alto e imponente, ele era a definição da aristocracia. Com seu cabelo loiro bem penteado e a armadura decorada com emblemas de sua família, sua presença fazia com que todos se apartassem. No entanto, ele se sentia entediado com as convenções da corte e com as mulheres que buscavam apenas sua riqueza e poder. Quando seus olhos encontraram os de Isadora, algo mudou. Intrigado pela forma como ela se destacava entre as moças da corte, ele não pôde evitar a curiosidade. Ao se aproximar, perguntou a um nobre ao seu lado, com um tom de desdém: "Quem é essa donzela?" "É apenas Isadora, a filha do mestre ferreiro", respondeu o nobre, repleto de desdém. "Ela não pertence ao nosso mundo." A afirmação despertou uma irritação em Alexander. Como alguém tão comum poderia ser tão cativante? Ele decidiu que precisava conhecê-la. O desafio. Com um passo decidido, ele atravessou o salão, sua presença imponente fazendo com que os convidados se afastassem. Ao chegar até Isadora, ele lançou um sorriso sedutor, mas cheio de arrogância. "Você dança, donzela?" perguntou, sua voz baixa e envolvente. Isadora, ao encontrar o olhar penetrante do príncipe, não se deixou intimidar. "Se for o príncipe que está me convidando, talvez eu devesse recusar, não acha?" Alexander arqueou uma sobrancelha, surpreso pela ousadia dela. Ninguém jamais desafiara sua autoridade dessa forma. Um sorriso divertido surgiu em seu rosto. "Você tem coragem, e isso eu aprecio. Que tal um desafio? Se você vencer, dançará com quem desejar. Se eu vencer, você terá que me contar seu maior segredo." Isadora riu, um som melodioso que atraiu a atenção de alguns nobres próximos. "E se eu não quiser?" A provocação em seu olhar era clara. "Então, você não terá a chance de dançar com um príncipe", respondeu ele, um desafio palpável em suas palavras. O ambiente ao redor parecia desvanecer enquanto os dois se afastavam para um canto mais isolado do salão, onde a música não podia mais ser ouvida. O desafio era um jogo de palavras, um teste de inteligência e sagacidade que ambos estavam ansiosos para vencer. "Diga-me, Isadora, o que você realmente pensa do mundo dos nobres?" Alexander começou, inclinando-se levemente para mais perto, seus olhos fixos nos dela. Isadora não hesitou. "Eu penso que muitos deles são tão vazios quanto seus trajes luxuosos. Vivem em um mundo de aparências e conveniências, enquanto a verdadeira vida acontece nas ruas, onde as pessoas têm que lutar para sobreviver." A resposta direta pegou Alexander de surpresa. Ele não estava acostumado a ser confrontado assim. "E você? O que pensa de pessoas como eu?" perguntou ele, tentando entender se havia mais naquela donzela. Isadora sorriu, um brilho de diversão em seus olhos. "Acredito que você é tão preso a essas convenções quanto os outros, mas talvez haja um pouco de esperança em você." O príncipe riu, admirando a ousadia dela. "Parece que você está desafiando não apenas minha posição, mas também minha natureza." "Isso é curioso." O jardim sob a luz da lua. À medida que a noite avançava, Alexander e Isadora se afastaram do baile em busca de um espaço mais tranquilo. Eles se encontraram no jardim do castelo, onde o perfume das flores silvestres se misturava ao frescor da brisa noturna. A lua cheia iluminava seus rostos, revelando a intensidade de suas expressões. "Então, qual é o seu segredo?" Alexander perguntou, um brilho curioso em seus olhos. Isadora hesitou por um momento, o coração acelerado. Nunca havia compartilhado seus sonhos mais profundos com alguém tão importante. Mas havia algo sobre ele que a fazia sentir-se segura. "Eu sonho em viajar além das fronteiras deste reino, conhecer o mundo."
Não quero ser apenas uma donzela, mas uma mulher que faz a diferença. Alexander ficou em silêncio, admirando a determinação dela. E se eu disser que posso ajudá-la a realizar esse sonho? O crescimento do amor. Nos dias seguintes, os dois se encontraram frequentemente, sempre furtivamente, em encontros que foram desde conversas profundas até risadas descontraídas. Cada conversa revelava mais sobre quem eram, e a conexão entre eles crescia a cada dia. Alexander começou a ver o mundo com novos olhos, enquanto Isadora descobria a vulnerabilidade que se escondia atrás da armadura de um príncipe. Mas as tradições e expectativas da corte eram pesadas como uma sombra. Alexander tinha obrigações, e Isadora era vista como uma donzela comum. Cada momento que passavam juntos era um lembrete do abismo que os separava. O que faremos? Isadora perguntou certa noite, a angústia evidente em sua voz. Alexander segurou a mão dela, sentindo a firmeza de seus dedos entrelaçados. Lutaremos pelo que sentimos. Não me importo com o que os outros pensam. O amor que transcende. Em uma noite estrelada, sob o brilho suave da lua, Alexander tomou coragem para revelar seus sentimentos. Isadora, eu nunca conheci ninguém como você. Você me ensinou o verdadeiro valor da coragem e do amor. Isadora olhou nos olhos dele, suas emoções à flor da pele. E eu nunca pensei que um príncipe pudesse ser tão humano. Juntos, podemos enfrentar qualquer desafio. Com a determinação ardendo em seus corações, eles selaram seu amor com um beijo apaixonado, desafiando as convenções e prontos para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. O futuro ainda era incerto, mas juntos, estavam prontos para lutar por sua felicidade. O amor deles se tornaria a verdadeira realeza, um laço que desafiaria a história e o destino, mostrando que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira. O caminho da rebeldia. À medida que os dias se transformavam em semanas, a paixão entre Isadora e Alexander crescia em um fogo inextinguível. Cada encontro era uma nova oportunidade de se conhecerem mais profundamente, e a donzela começou a sonhar não apenas com aventuras pelo mundo, mas com uma vida ao lado do príncipe. Entretanto, a pressão da corte continuava a se intensificar. Alexander estava prestes a ser forçado a escolher uma noiva entre as filhas de nobres influentes, alguém que poderia fortalecer sua posição. A ideia de perder Isadora o deixava angustiado. Certa noite, enquanto caminhavam pelo jardim iluminado pelas estrelas, Alexander parou e virou-se para Isadora, sua expressão grave. Preciso de sua ajuda, Isadora. Não posso deixar que minha vida seja decidida por outras pessoas. Quero lutar por você, mas não sei como. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de determinação. Então, precisamos encontrar uma maneira de mudar as coisas. A corte não pode controlar nossos corações. A aliança secreta. Isadora sugeriu que formassem uma aliança com aqueles que também sonhavam por mudanças no reino. Eles começaram a se encontrar com amigos leais, nobres que acreditavam na liberdade de escolha e no amor verdadeiro, criando um plano para derrubar as tradições rígidas que aprisionavam seus corações. As reuniões secretas se tornaram momentos de esperança e revolta. Em uma delas, um jovem nobre, Thomas, um amigo de infância de Alexander, se ofereceu para ajudar. Podemos fazer um torneio, disse ele, com entusiasmo. Se você vencer, poderá escolher sua própria noiva. E se perder, será obrigado a aceitar a escolha da corte. Alexander olhou para Isadora, e ela assentiu, determinada. Isso pode funcionar. Mas precisamos garantir que o torneio seja justo e que todos conheçam suas intenções. O torneio de Eldoria. O dia do torneio chegou, e o castelo estava em alvoroço. Nobres de todo o reino se reuniram para assistir ao evento. Isadora se disfarçou de uma jovem escudeira, infiltrando-se entre os participantes. Alexander, em sua armadura, irradiava confiança, mas sua mente estava repleta de preocupações. Ele sabia que muitos esperavam vê-lo derrotado, que queriam que ele se casasse com uma das moças da corte. O coração dele, no entanto, pertencia a Isadora. Os desafios começaram, lutas com espadas, corridas de cavalos e competições de habilidade. Alexander se destacou em cada um deles, sua determinação alimentada pelo amor que sentia por Isadora. O público estava extasiado, mas havia um ar de tensão no ar. A revelação e o conflito.
Após uma série de vitórias, Alexander chegou à final. Seu adversário, um nobre arrogante e egocêntrico chamado Lord Victor, era conhecido por suas ambições e pelo desprezo que nutria por Alexander. Você não pertence a este mundo, príncipe. É apenas uma sombra do que deveria ser, provocou Victor, antes do duelo final. Com a adrenalina pulsando em suas veias, Alexander respondeu: não sou apenas um príncipe. Sou um homem que ama de verdade e lutarei por isso. O duelo foi intenso, com espadas tilintando e o público prendendo a respiração. No clímax da batalha, quando Alexander estava prestes a ser derrubado, ele viu Isadora entre a multidão, seu olhar cheio de esperança. A visão dela o fortaleceu, e ele encontrou uma nova determinação. Com um movimento ágil, Alexander desarmou Victor, fazendo-o cair de joelhos. A multidão explodiu em aplausos, e o príncipe, ofegante, ergueu a espada em triunfo. O desfecho. Após a vitória, Alexander se voltou para a multidão, seu coração acelerado. Hoje, não venho apenas reivindicar uma vitória. Venho reivindicar meu direito de escolher quem amo. Isadora, ainda disfarçada, não conseguiu conter suas lágrimas de alegria. Ele havia vencido não apenas a competição, mas também as correntes da tradição. Enquanto os nobres se entreolhavam, surpresos e admirados, Alexander encontrou Isadora e a puxou para junto dele. Você é a única que eu quero. Você é a verdadeira vencedora deste torneio. A multidão começou a aplaudir e gritar o nome de Isadora, surpreendendo os que esperavam que o príncipe se casasse com uma nobre. Alexander se aproximou, olhando nos olhos dela. Vamos lutar por nosso amor. Este reino precisa mudar. Isadora sorriu, o coração cheio de esperança. Estamos juntos nessa. Vamos fazer isso, não apenas por nós, mas por todos que sonham com liberdade. O novo amanhã. Com o apoio de amigos leais e a determinação dos que acreditavam em sua causa, Alexander e Isadora começaram a transformar o reino. Eles organizavam eventos, discutiam ideias e promoviam o amor e a liberdade de escolha. O amor deles se tornou um símbolo de esperança para muitos, e lentamente, as tradições rígidas começaram a ceder lugar a um futuro mais inclusivo. O príncipe e a donzela, agora unidos como iguais, não eram apenas protagonistas de sua história de amor, mas também heróis de uma nova era em Eldoria. E assim, juntos, eles enfrentaram os desafios do futuro, determinados a escrever uma história que ressoaria por gerações. O amor deles não era apenas uma rebelião contra as normas, mas uma celebração da vida e da liberdade, um testemunho de que o verdadeiro amor pode vencer todas as barreiras.